Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Se você não tiver se inscrito ainda, inscreva-se e seja notificado, ative também o sininho. Assim que nós trouxermos sempre vídeos novos para você, ali você já vai saber. Nesta quarta-feira, o nosso tema aqui nas Curiosidades da TV são os autores de novela campeões de títulos, campeões de trabalhos, né? Para fazer uma listagem como essa, nós precisamos fazer determinados recortes, né? Adotar certos critérios. Por exemplo, há algumas novelas que autores escreveram já antes da teledramaturgia diária, ou seja, antes de 1963. Então, essas novelas a gente não conta, porque como elas duravam menos e tinham menos capítulos apresentados por semana também, e é muito difícil da gente saber informações também sobre todas essas novelas, até porque elas também eram produzidas localmente, né? Havia as novelas da TV Tupi do Rio, históricas, escritas por Ilza Silveira, né? Uma autora dos primeiros anos da nossa TV lá no Rio. Havia aqui em São Paulo as novelas de Péricles Leal, de J. Silvestre, de Geraldo Vietri, né? Então, nem todos esses autores entraram para a teledramaturgia diária, no caso de Vietri, sim, né? Então, é melhor que se faça primeiro um recorte da fase em que há mais registros, embora não sejam completos também, sobre as produções, né? Então, começamos a partir de 1963. Nesse caso, autores como Janete Claire, também, acabam perdendo alguns títulos porque eles não são de exibição diária, né? A Estrada do Pecado, Nuvem de Fogo, enfim. Inclusive, Janete Claire, embora tenha escrito bastante, né? Escreveu 21 novelas diárias, salvo erro meu, não é uma das campeãs de títulos. É uma das campeãs em número de capítulos, em número de páginas, né? Mas em número de títulos, não. Até hoje, né? 25 anos depois de falecida, Ivani Ribeiro ainda é a autora que escreveu mais novelas na TV brasileira. 46, se nós contarmos todas as novelas que ela lançou em vida, né? Desde Corações em Conflito, no final de 1963, na TV Excelsior, até A Viagem, na TV Globo, a segunda versão já dessa história, em 1994, né? 46 novelas. É muita novela, né? E aí nós estamos contando duas versões de algumas que ela mesma refez, ela mesma reescreveu na TV Globo entre os anos 80 e 90, né? São novelas na TV Tupi, na TV Excelsior, até no SBT, né? Na TVS, SBT, na TV Bandeirantes, TV Globo, né? E de variados gêneros, de variados estilos, né? Realmente uma grande escola da nossa teledramaturgia, a obra da Ivani Ribeiro, que influenciou inclusive outros autores na sua carpintaria, na sua maneira de escrever, como foi o caso de Silvio de Abreu, que chegou a fazer novelas da Ivani Ribeiro como ator, né? Ele fez A Muralha e, se eu não me engano, também fez Os Estranhos, entre 68 e 69, né? Essas duas novelas. E Ivani Ribeiro fez clássicos da teledramaturgia, né? Muita gente a considera a maior autora da nossa TV, como eu já citei, A Viagem, mas também nós temos aí A Indomável, nós temos A Deusa Vencida, que teve duas versões, O Terceiro Pecado, que teve duas versões, Os Fantoches, Meu Pé de Laranja Lima, Cavalo Amarelo, Os Adolescentes, Mulheres de Areia, Os Inocentes, Nossa Filha Gabriela, Final Feliz e muitas outras, né? Ivani Ribeiro segue como a campeã em número de obras na nossa teledramaturgia diária. Em segundo lugar, com 35 novelas, está Walter Negrão. 35. Tem uma cola aqui do meu lado para não falar errado, mas caso nós erremos aqui, para mais ou para menos, ou um e tal, escreva aqui na nossa caixa de comentários, comente, que é sempre bom contar com as mensagens de vocês. Walter Negrão escreveu 35 novelas
Desde a década de 60, ele foi já um dos primeiros autores de novela diária, algumas na TV Record, né, como Banzo e Renúncia, inspiradas em originais de rádio de Amaral Gurgel ou de Oduvaldo Viana. Né? Fez 2 novelas clássicas no final dos anos 60 na TV Tupi com Geraldo Vietri, Antônio Maria e Nino Italianinho, e depois desenvolveu uma carreira de muito sucesso, especialmente na TV Globo, com várias novelas das 6 e das 7, né? Uma das 8, Cavalo de Aço, mas várias novelas de Walter Negrão são lembradas até hoje nesses horários das 6 e das 7, entre elas O Primeiro Amor, Super Manuela, né? Embora tenha sido um trabalho um pouco tumultuado por um motivo ou outro, né? Pão Pão, Beijo Beijo, Livre para Voar, Direito de Amar, Fera Radical, Top Model, Tropicaliente, Despedida de Solteiro. Né? Walter Negrão é um autor de muito talento, de muita habilidade na carpintaria da dramaturgia. Né? A sua novela, uma das suas últimas novelas, né, ele que recentemente anunciou o desejo de se aposentar, uma das suas últimas novelas está no ar atualmente numa reprise na TV Globo, Flor do Caribe, né, de 2013. E ele é o famoso bombeiro oficial da dramaturgia da TV Globo por muitos anos, porque sempre que uma novela precisava de ajustes ou ia ter que trocar de autor, lá estava o Walter Negrão, em vários momentos, né, entre os anos 80 e os anos 90. E já em 69, com A Cabana do Pai Tomás, que ele assumiu pelo meio. Né? Então, Walter Negrão, o vice-campeão em número de novelas, com 35. Em segundo lugar, com 27 títulos, 27, é isso mesmo, 27, está o grande Lauro César Muniz. Lauro César Muniz, recentemente saiu agora a notícia de que no ano que vem, Sassaricando no canal Viva será substituída por O Salvador da Pátria, que é uma dessas 27 novelas do Lauro César Muniz. Sou um grande admirador da obra dele. Né? Aqui está as obras completas do Lauro César Muniz para teatro. Leiam, se vocês não conhecem, vale a pena. É um grande dramaturgo, né? Que, como O Salvador da Pátria, Prova, Espelho Mágico, Casarão, Escalada, As Pupilas do Senhor Reitor, Chiquinha Gonzaga, Poder Paralelo, Cidadão Brasileiro, que é uma nova versão de Escalada, né? Vários e vários trabalhos atestam a qualidade da dramaturgia, do olhar aguçado para problemas do homem no Brasil de hoje, que estão presentes sempre na obra de Lauro César Muniz, outro clássico que saiu da sua pena ou do seu computador, como queira, da sua máquina de escrever, Roda de Fogo, que ele escreveu com Marcílio Moraes em 86, né? E é um dos campeões de dramaturgia. Ele tem realmente uma frase muito curiosa, né, que diz que é um dos autores que mais escreveram novelas e até se arrepende de ter escrito algumas, de ter feito algumas. De fato, né, por um problema ou outro, às vezes, determinados momentos da carreira nos são mais caros do que outros. Né? E em quarto lugar, quase empatado com Lauro por um título só, 26 novelas, ele não empatou, Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa é um autor, ele tem hoje 89 anos de idade, né? Salvo erro meu, ele é de 1931, e nesses seus quase 90 anos, Benedito Rui Barbosa contou grandes sagas históricas, né? E novelas com a vida do interior muito bem traduzida, né? Assim, A Moça, a Cabocla, Paraíso, Os Imigrantes, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra, Pantanal, que deve ganhar em breve uma nova versão, né? Que a gente pensa, parando para pensar, assim você pergunta, quantas novelas Benedito Rui Barbosa escreveu? A gente achuta 30, 40, né? Tão marcante é a presença de Benedito Rui Barbosa no imaginário do público de novela, mas foram só 26. Desde 1966, quando, ainda trabalhando com publicidade, né, depois de também trabalhar com jornalismo, Benedito Rui Barbosa acabou assumindo para si a tarefa de adaptar um original para Colgate-Palmolive, se eu não me engano, que foi Somos Todos Irmãos, inicialmente batizada como A Vingança do Judeu,
E nesses 54 anos vieram outras 25 novelas depois dela, né? O Anjo e o Vagabundo, Algemas de Ouro, Meu Pedacinho de Chão, também O Feijão e o Sonho. Isso que nós não estamos contando outros tipos de projeto, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, do qual Benedito foi um dos autores na TV Globo nos anos 70, né? E não podemos nos esquecer de histórias em outras emissoras, né? Já citei Pantanal e também, além de Os Imigrantes, deve ser lembrada Pé de Vento, de 1980, um trabalho pelo qual Benedito tem bastante carinho, né? E que ele diz que, pelo teor que a história tinha, pelas temáticas abordadas nela e da forma como ele quis abordar, a Globo não faria essa novela, e que ouviu isso mesmo de Boni, vice-presidente de operações da TV Globo, por muitos anos, né? Ivani Ribeiro, Walter Negrão, Lauro César Muniz e Benedito Rui Barbosa são os 4 campeões em número de novelas aqui na nossa TV. Outros autores estão na casa dos 20, perto de 20 ou com um pouco mais de 20, né? É o caso de Janete Claire, que eu já citei, de Silvio de Abreu, de Manuel Carlos, de Gilberto Braga, né? Esses autores que são mais próximos do nosso cotidiano, ainda estão vivos, né? Todos ou quase todos, também nos dão essa impressão de que tenham escrito muito mais do que de fato escreveram. Mas existem também fatores que devem ser levados em conta, como o aumento da duração das novelas com o passar do tempo. Porque se Ivani Ribeiro já escrevesse, desde os anos 60, novelas tão longas quanto escreveu a partir dos anos 70, ela teria escrito em número de páginas a mesma coisa, mas contando menos histórias, né? Menos novelas teriam sido feitas. E ela poderia ser a líder da mesma forma, mas não com quase 50 novelas, assim com 40 ou 40 e poucas, 30 e poucas, né? Mas, na década de 60, por exemplo, ela fez 13 novelas em sequência durante 6 anos, entre 65 e 70, para a TV Excelsior. 65, 67, 68, 69, 5 anos, né? Entre o começo de 65 e o final de 69, começo de 70. Desde Onde Nasce a Ilusão até 10 Vidas. E essas novelas, embora haja algumas mais longas do que outras, elas iniciaram-se curtas, com coisa de 2 ou 3 meses, assim como as anteriores a elas. Caso de Alma Cigana, de Corações em Conflito, A Gata, enfim. Então, se nós juntarmos aí a duração dessas novelas, daria menos em número de títulos em comparação com quanto tempo as novelas passaram a durar no decorrer das décadas, né? Mas não se tira a liderança dela, claro, né? É apenas um critério que deve ser observado. Na próxima semana, Curiosidades da TV volta com mais fatos pitorescos como esse, para você que gosta de novela e gosta de televisão. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Até lá.